Mais uma temporada da NFL chegou ao fim e mais uma vez ela termina com o título do Kansas City Chiefs. O vídeo de hoje, é claro, é sobre o Super Bowl 58, que para mim foi um dos melhores Super Bowls desses últimos anos. Então vamos conversar um pouco sobre como foi esse jogo, o que tornou ele tão impactante, falar sobre os grandes personagens dessa partida e, é claro, contar um pouco das histórias do pós-jogo, porque olha, esse Super Bowl ele tem muitas coisas para serem conversadas, muitos personagens importantes, muitas histórias legais. Então, sem mais delongas, eu sou o Felipe Salchuk, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Peço para que você deixe o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo, comenta, que me ajuda muito. Então agora que passamos o ritual, vamos falar sobre o Super Bowl 58. E a grande decisão da temporada de 2023-2024 da NFL foi disputada em Las Vegas, no Allegiant Stadium, o estádio maravilhoso do Las Vegas Raiders, e colocou frente a frente Kansas City Chiefs representando a AFC e o San Francisco 49ers representando a NFC, nesse jogo que, é claro, como todo Super Bowl, tinha uma grande expectativa, era muito aguardado por todos os fãs da bola oval, e esse jogo que foi um pouco estranho no primeiro tempo, acho que pode se dizer assim. São dois times com grandes treinadores, grandes mentes ofensivas. Chiefs tendo Patrick Mahomes no comando do seu ataque, um ataque que ao longo da temporada deixou a desejar na maior parte do tempo, com um grupo de recebedores um tanto quanto abaixo do padrão comum de Kansas City. Então foi um ataque que esse ano deixou um pouco a desejar, mas que foi especialmente carregado pela grande defesa que o Chiefs tinha nessa temporada de 2023-2024. São Francisco já tradicionalmente com uma defesa muito forte, um sistema ofensivo muito bom nas mãos de Kyle Shanahan. Então esse era um jogo que tinha muita expectativa. A reedição do Super Bowl disputado na temporada de 2020-2021, então muitos fatores que chamavam a atenção para esse grande jogo. E o primeiro tempo foi um tanto quanto estranho, até um pouco, sim, que desapontou um pouco quem tinha altas expectativas, que achava que o jogo poderia ser um tiroteio de muitos pontos. Não foi o caso, porque foi um jogo em que as duas defesas apareceram muito bem, e se algum dos ataques levou a vantagem, foi São Francisco, que conseguiu correr um pouco melhor com a bola. Teve um Brock Purdy na sua primeira oportunidade jogando um Super Bowl, apenas sua segunda temporada da NFL. Eu achei que o Purdy fez um jogo muito bom, muito preciso, encaixou bons passes, boas campanhas para os 49ers, que saiu na frente no placar, em que teve o grande highlight desse primeiro tempo, foi o touchdown do Christian McCaffrey, num passe do wide receiver Jauan Jennings, que teve um jogo fantástico para mim. O grande destaque de São Francisco na partida foi o recebedor Jauan Jennings. Então foi um primeiro tempo em que São Francisco foi superior, enquanto o ataque de Kansas City não engrenou. O Mahomes foi muito pressionado, os Chiefs não conseguiram correr com a bola, mais uma vez os recebedores não apareceram. Travis Kelce, que é a grande arma desse ataque, a grande conexão de Patrick Mahomes, recebeu apenas um passe para uma jarda nesse primeiro tempo. Então o grande nome que poderia ajudar o camisa 15 de Kansas City também apareceu pouco nesse jogo, o que contribuiu para os 49ers irem para o intervalo vencendo, para mim, merecidamente, um jogo que foi marcado por alguns erros também. Por exemplo, teve um fumble do Christian McCaffrey no comecinho do jogo, que acabou não sendo um grande problema, porque o Chiefs não pontuou na sequência. Mas teve um fumble do Isaiah Pacheco quando o Kansas City estava prestes a anotar o primeiro touchdown do jogo, ali na linha de 5 jardas. E assim, um jogo desse tamanho, dessa importância, são erros que você não pode cometer e que podem fazer a diferença lá na frente. Então, de um primeiro tempo que eu esperava mais e que eu imaginei que fosse ver mais ação dos dois ataques, foram as defesas que prevaleceram, especialmente a defesa de São Francisco, com um ataque que aproveitou as oportunidades que teve e fez o suficiente para sair na frente, indo para o intervalo, vencendo por 10-3. E aí, voltando para o segundo tempo, o Kansas City tinha a posse na primeira campanha e ela começa logo de cara com uma interceptação de Patrick Mahomes, num passe muito atípico para o quarterback de Kansas City, uma bola que ele não deveria ter sido arremessada e que terminou nas mãos do defensive back de São Francisco. Então era mais um sinal de que este comecinho de segundo tempo seria mais uma continuação do que foi na primeira etapa. Mas
Algum tempo depois, teve um lance-chave que mudou completamente o andamento da partida, num punch dos Chiefs, em que o jogador do Special Teams dos 49ers, ele perdeu a bola de vista, ela caiu, acertou o calcanhar dele, e quando um jogador do time que está recebendo o chute toca na bola e ela cai no chão, é bola viva, quem pegar fica com a posse. Naquele momento, ele não viu a bola vindo, a bola bateu no calcanhar, o Ray McLeod, que era o jogador que estava retornando para os Niners, ele não consegue pegar a bola no chão, a bola para no colo de Kansas City, e aí um drive começando ali já na red zone, Patrick Mahomes dificilmente iria perdoar. Logo na sequência, anota o primeiro touchdown de Kansas City no jogo, e aí é quando a coisa muda. Desse finalzinho de terceiro quarto para o último quarto, o que para mim até então tinha sido de superioridade, um jogo melhor de São Francisco, é quando os Chiefs de fato entram na partida, quando Mahomes sentiu cheiro de sangue na água, e foi quando a história começou a mudar, que o ataque começou a engrenar, Travis Kelce começou a aparecer muito bem, e aí não teve jeito. O último quarto para mim foi fantástico, um jogo que com mudanças de posse, teve depois a virada dos Chiefs, São Francisco voltando a passar na frente com mais um touchdown do Jauan Jennings, num passe muito bom do Brock Purdy, com o jogo sendo decidido ali nos detalhes, com o Chiefs precisando nos últimos segundos, na última campanha, tentar ao menos empatar o jogo, e foi o que aconteceu. A defesa de São Francisco conseguiu parar um ataque de Kansas City que já estava pertinho de possivelmente fazer o touchdown da virada e do título ainda no tempo normal, mas conseguiu parar o ataque. Kansas City foi para o field goal, empatou, e na prorrogação os Niners começaram com a posse, foram parados pela excelente defesa dos Chiefs, se contentaram apenas com o field goal, e aí a bola nas mãos de Patrick Mahomes, a história vocês já sabem muito bem. Ele atravessou o campo e, faltando segundos para acabar o tempo ali do primeiro quarto da prorrogação, ele anota o touchdown e os Chiefs conquistam mais um Super Bowl, nesse que para mim foi um baita de um jogo, com vários personagens, várias histórias, que a gente vai conversar um pouquinho mais. E é claro que quando a gente pensa nos personagens desse Super Bowl 58, é óbvio que a gente vai falar bastante sobre Patrick Mahomes e tudo que mais um título na carreira dele representa para esse jogador que já começa a despontar como o grande rival de Tom Brady na disputa do grande jogador da história, no maior quarterback da história, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, porque para mim os grandes personagens desse jogo, pensando no lado do campeão primeiro, dos Chiefs, para mim foram nomes da defesa. Chris Jones, mais uma vez, causou muito estrago pelo interior da linha, pressionou bastante o Brock Purdy, especialmente no segundo tempo. Os defensive backs desse time que mais uma vez voltaram a se destacar, Trent McDuffie, desviando o passe na endzone, ali no finalzinho do último período, conseguindo fazer uma pressão e desviar um passe no que muito possivelmente poderia matar o jogo, uma conversão de primeira descida naquele momento, poderia dar o título para os 49ers. Então, o garoto que está apenas no seu segundo ano fez também um jogo espetacular. O Leo Chenal, que é um middle linebacker desse time dos Chiefs, ele bloqueou um extra point que foi fundamental no final do jogo, forçou o fumble no Isaiah Pacheco no começo da partida, então também foi outro jogador que se destacou muito. Harrison Butker, que desde que chegou na liga é um dos melhores kickers de toda a NFL, um jogador, uma baita perna, uma baita precisão e muito consistente, mais uma vez, foi perfeito na partida e foi um personagem importantíssimo para esse time dos Chiefs conquistar o Super Bowl 58. E é claro, a gente pensa em quem está na sideline, é óbvio que Andy Reid é um dos grandes treinadores da história do futebol americano, mas precisa ser destacado mais uma vez o trabalho de Steve Spagnuolo, o coordenador defensivo desse time, que se torna o primeiro na história a conquistar 4 Super Bowls, ele que já renovou o seu contrato após essa conquista, continuará sendo o coordenador defensivo desse time para a próxima temporada, e é um cara que tem que ser valorizado, porque a defesa dos Chiefs foi uma das melhores da NFL durante toda a temporada e no Super Bowl fez total a diferença para a conquista de Kansas City. Pensa no lado de São Francisco, que mais uma vez saiu com a derrota nesse Super Bowl, enfrentando mais uma vez o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Para mim, teve um grande jogo do Christian McCaffrey, foi um personagem muito importante. Como eu falei, eu gostei muito do jogo do Brock Purdy,
que apenas na sua segunda temporada da NFL, o Mr. Irrelevant, que foi a última escolha do draft passado, não é mais tão irrelevante assim. Ele já se tornou sobre esse esquema do Kyle Shanahan um baita de um quarterback, e para mim foi muito bem nesse jogo, mas quando você enfrenta um cara como Patrick Mahomes, muito bem, não é suficiente, porque São Francisco foi superior ao longo da maior parte da partida, mas mais uma vez, quando a última jogada se encerrou, quem venceu foi o Kansas City Chiefs. E é claro, para fechar os destaques de São Francisco, Jauan Jennings, com um touchdown passado sendo um wide receiver, um touchdown recebido, para mim, um jogadoraço, e que agora entrando na free agency para essa próxima temporada da NFL deve receber um contrato bem bacana, porque é um jogador que faz ali o trabalho sujo, que é muito confiável, muito importante para esse time de São Francisco, e foi uma grande peça desse Super Bowl 58 também. E de todos os personagens importantes dessa partida que já ficou marcada na história da NFL, tem um em especial que não tem como a gente não destacar com um pouco mais de atenção, de carinho, que é óbvio, que é Patrick Mahomes, que ao final desse jogo já foi motivo, já gerou muitas discussões ao redor de todo o universo do futebol americano, que é a discussão se ele já superou ou se é o grande candidato a possivelmente superar o cargo de Tom Brady, que é o de maior jogador da história do esporte. Bem, eu acho que, primeiro de tudo, vamos com calma, mas eu deixei anotado aqui para a gente entender um pouco de onde vem essa conversa de um jogador que chegou na liga há tão pouco tempo, mas que, sem dúvida alguma, já está marcado na história desse esporte maravilhoso. Em apenas 6 anos como titular de Kansas City, Mahomes já conquistou 3 Super Bowls, foi MVP de 3 Super Bowls, conquistou 2 MVPs gerais da liga, 3 vezes nomeado um All-Pro, 6 vezes nomeado para o Pro Bowl, 2 vezes líder da liga em TDs aéreos. Olha, é uma discussão que é inevitável. Estamos falando de um jogador que, para mim, eu que não tive a oportunidade de ver o Brady no seu verdadeiro auge, ali entre a primeira parte da dinastia, no começo dos anos 2000, cara, é difícil. É óbvio que o Brady ainda, pra mim, tem uma certa folga, porque o cara ganhou 7 Super Bowls, e isso não tem como ser negligenciado. Mas o Mahomes faz em campo aquilo que nenhum outro quarterback já foi capaz de fazer. Um cara com tanto atleticismo, um braço surreal, e tem o gene no sangue do clutch, que é algo que também foi o que marcou Tom Brady ao longo de toda a sua carreira. Os primeiros passos dessa história que está apenas começando, Mahomes ainda tem, sabe-se lá quantas temporadas pela frente. Se ele quiser, talvez mais 8, 10 temporadas, quem sabe, eu vejo tranquilamente o Mahomes jogando por bastante tempo ainda. Ele sendo o dono desse Kansas City Chiefs, aliado a um cara da grandeza do Andy Reid, comandando a sua defesa um cara como Steve Spagnuolo, que a gente já destacou nesse vídeo aqui também. O Chiefs, oficialmente, após essa conquista, depois de 3 Super Bowls nos últimos 5 anos, é a mais nova dinastia da NFL. Isso não existe, acho que, nenhum espaço para discussão neste momento. E Patrick Mahomes é realmente fantástico. Um dia, todos que temos o prazer de acompanhar Patrick Mahomes, eu assisto ele desde que ele foi draftado, eu já acompanhava a NFL de perto, então ver tudo que esse cara se tornou, de ser uma grande promessa, uma grande aposta saindo do draft, tratado como um jogador extremamente cru, se tornar hoje, com sobras, o rosto da NFL, o melhor jogador da NFL atual, e que sabe-se lá com quantos títulos, quantos MVPs, quantos recordes ele irá terminar a carreira. Neste momento, ele já é o maior da história? Não, vamos com calma, mas para mim, ele é o grande candidato a um dia superar esse posto que hoje pertence a Tom Brady, 2 dos maiores da história, mesmo que o Mahomes ainda tenha uma carreira consideravelmente curta, e eu fico muito empolgado para saber como será a sequência, como serão as próximas temporadas, porque eu tenho total convicção de que ele, Andy Reid e o Kansas City Chiefs não vão parar por aqui. Então, ficaremos de olho nos próximos anos para saber até onde vai a história de Patrick Mahomes. E pensando no lado
do San Francisco 49ers, eu confesso que eu fico até com um pouco de dó, porque é uma franquia de muita história, uma das maiores da NFL, que tem 5 conquistas, mas que não vence um Super Bowl desde 94. São Francisco perdeu em 2012 o Super Bowl contra o Baltimore Ravens. Em 2020, perdeu pela primeira vez para os Chiefs e agora em 2024 perde mais uma vez. 3 jogos com roteiros cruéis, mas eu acho que nenhum supera como foi essa partida. Sofrendo um empate nos últimos segundos do tempo regulamentar, depois perdendo o jogo na prorrogação. É realmente, com certeza está sendo muito difícil para o torcedor de São Francisco digerir mais essa derrota em Super Bowl. Com Kyle Shanahan, que perde mais uma vez na decisão da NFL, perdeu uma primeira vez como coordenador ofensivo do Atlanta Falcons, jogando justamente contra o Tom Brady. Perdeu em 2020 contra os Chiefs e agora volta a ser derrotado contra Kansas City. Mas eu não acho que ele não tem a culpa direta nesse resultado, não. Sei que é muito comum quando sempre alguém perde alguma decisão, vem aquela história do pipoqueiro que não sabe vencer, que chega na hora H e não consegue entregar o resultado necessário, mas eu acho que tudo isso é balela, porque o Kyle Shanahan é um dos grandes treinadores da liga e eu fico com dó porque ele é um cara que merece conquistar esse título. Como eu falei, foi um jogo vinha sendo um jogo quase perfeito para São Francisco, e os mínimos erros, os mínimos detalhes num Super Bowl fazem muita diferença, especialmente quando você joga contra um cara como Patrick Mahomes. Então, muita força aos torcedores de São Francisco, é uma derrota que vai demorar para passar, mas é uma franquia que tem uma gestão muito boa, tem um elenco forte, assim, já há vários anos, é um time que está sempre na briga. Eu gosto muito do Brock Purdy, é um time muito completo, e que, claro, você perdeu o Super Bowl, é aquela sensação de, será que eu perdi a minha grande oportunidade de voltar a ser campeão num futuro próximo, assim, no presente? Enfim, isso não tem como a gente saber, só as próximas temporadas vão contar, mas eu tenho muita esperança ainda para esse time de São Francisco, e eu acho que eles podem brigar muito forte chegando para essa temporada de 2024 que se inicia em setembro. Mas é isso, um grande jogo, mais uma temporada incrível da NFL que se encerra, um Super Bowl fantástico, com grandes personagens, grandes histórias. E é isso, que comece off-season, estaremos sempre acompanhando, daqui a pouco Free Agency, NFL Draft, que para mim é um dos eventos esportivos que eu mais gosto de acompanhar. Então a NFL fica vários meses sem jogo, mas não deixa de ter notícias e novidades para a gente estar conversando aqui ao longo dos próximos meses. Então é isso, parabéns ao Kansas City Chiefs, minha solidariedade aos torcedores de São Francisco, que calma, que a hora de vocês também vai chegar. Então, mais uma vez, muito obrigado por me acompanharem nesse vídeo. Repito, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, comentem, que ajuda a engajar, que faz total diferença. Eu agradeço do fundo do meu coração. Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais.